fazer a nossa elevação, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, acalmando o nosso coração, nos ligando à espiritualidade que ampara esta casa fraterna. Essa espiritualidade que, em nome do amor e da luz, guia os nossos corações. Reunidos neste momento, em esperança, fé e gratidão, pedimos a presença divina que ela nos envolva, permitindo que neste pequeno estudo, nesta preleção de hoje, que ela possa ser um instrumento de aprendizado, reflexão e despertar espiritual em nós. Que nossas mentes se abram para a sabedoria, transcendendo a vida da matéria. Que possamos encontrar aqui o consolo, a orientação, a inspiração e a esperança na mensagem de hoje. Que a luz do entendimento possa iluminar nossos caminhos e fortaleça a nossa ligação com o plano espiritual. Que este conhecimento seja guiado pelo amor e pela compreensão, sempre em busca da verdade do Pai Maior. E assim, chamando pelo Pai Maior, nós vamos fazendo a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Muito bem, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Ana Helena e aí a gente vai fazer o nosso estudo, preleção desta noite. E o capítulo desta noite que foi escolhido é o capítulo 6. Esse capítulo 6 chama O Consolador Prometido. E o item 1 deste item 2 deste capítulo, que é um tema, eu acho muito profundo e às vezes até delicado da gente conversar, que é o jugo leve. Todo mundo já ouviu falar sobre o jugo leve de Jesus, mas às vezes a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse jugo leve, então ele se torna um assunto um pouco delicado. A gente vai tentar falar de um jeito muito bonito, para que possa entrar, para que haja aprendizado a partir deste ensinamento de Jesus. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo começa assim, começa com uma frase que foi tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, 30. E diz assim: Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve
o meu fardo. Quem dizia isso era Jesus. Então Jesus nos pede, vinde a mim. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Porque vinde a mim, a gente reza para Jesus, às vezes todos os dias. Mas será que a gente chega a Ele? E o que Jesus quis dizer com jugo leve? Por que é o jugo com Ele é leve? O que significa jugo? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A palavra jugo, vou pegar aqui do dicionário para não falar nada que não esteja no dicionário, diz o seguinte, que jugo é uma peça de madeira, mas é uma peça de madeira que vocês já viram. Quando você tem 2 bois e coloca uma peça de madeira para juntar os 2 bois, esta peça de madeira chama-se jugo. Isto é o jugo. Isso é jugo? É. Mas o que isso significa então? Significa que para a gente controlar, dirigir os bois, precisa dessa peça para poder direcioná-los. E o que isso tem a ver com Jesus? Tem a ver com Jesus porque Jesus falava através de símbolos que existiam na época e que o povo naquela época conhecia. Então o povo conhecia o que era jugo, que juntava os bois, ou juntava 2 cavalos, ou 2 burricos para poder fazer um serviço. Então ele usava esta analogia. Mas o que isso representa? Representa que os bois eram submissos a quem os dirigia. Então tinha alguém que dominava, alguém que conduzia esses bois que estavam ligados pelo jugo. Mas Jesus fala que o jugo dele é leve? Então vamos entender o que isso representa. Nesta comparação, significa o seguinte: os bois representavam o povo, ou para quem ele falava. Representa a nós, seus filhos ou seus irmãos de Jesus. Que muitas vezes nós estamos presos, nós estamos sob um jugo pesado. E esse jugo nos conduz a coisas que não são boas. Mas se a gente permitir que Jesus conduza e seja o nosso condutor do jugo, ele se torna leve. Mas a gente não vai ficar preso? Vamos entender isso melhor, né? Então é assim, na Palestina de antigamente, no Velho Testamento, trouxe aqui para vocês, é o seguinte: no Velho Testamento, ainda não tinha Jesus, no Velho, o jugo representava servidão. Então representava o quê? O domínio do Egito, porque era o Velho Testamento. Então o Egito, os egípcios, os faraós, dominando, transformando o povo hebreu em escravos. Então, quando escreveram o Velho Testamento, o jugo representava esta servidão, este estar sobre o domínio do povo egípcio. Quando veio o Novo Testamento, eles também ainda não conheciam coisas diferentes. Eles usaram o mesmo termo, que representava também a servidão. Que a servidão que já não mais do povo egípcio, e sim dos romanos. Os romanos, eles não é que os judeus eram escravos, mas eles tinham que pagar altos impostos para viver nas cidades aonde eram dominados. A dominação era do Império Romano. Então esses altos impostos significavam o quê? Sob o jugo romano. De qualquer maneira, não era uma escravidão, mas tinha uma dominação, um império continuava dominando, imperando sobre os judeus. E Jesus usava esta simbologia para explicar algumas coisas para o povo. Só que esse jugo no Novo Testamento pode representar uma outra coisa.
E é esta coisa delicada que às vezes a gente não fala, mas que é importante falar. O jugo não é uma dominação, não é algo que está te controlando. No caso, era alguém, né, um romano, um imperador que dominava os hebreus. Mas será que a gente não pode ter outro tipo de jugo, como por exemplo, drogas, vícios, comportamentos desregrados, atitudes impulsivas, raiva, explosão, palavras, porque a gente viciou e a gente ficou sob o domínio desses pensamentos, dessas palavras, desses comportamentos. Então a gente tem um simbolismo um pouquinho mais profundo sobre o jugo leve. E se a gente está sob o domínio de drogas, excesso de comida, álcool, cigarro, comportamentos explosivos, tristeza, por exemplo, em excesso, mágoa em excesso, quem tem o costume de falar palavrões, é vício. Então também está sob um jugo pesado. Como eu às vezes gosto de contar umas historinhas, tem um livrinho, vou contar uma historinha para vocês de um livrinho, está no livrinho lá. Chama, deixa eu lembrar o nome do livrinho. A capa é verde e o autor é do Aguinaldo Paviani, e o livro chama Vida, não é o Aguinaldo Paviani, é do Carlos Bacelli, chama Vida Imortal. Neste livro tem um trecho no final do livro que fala o seguinte, é muito legal, é um diálogo que tem lá entre eles que se reúnem, que é o doutor Inácio Ferreira, o Odilon, que é um coordenador, instrutor, e mais a dona Domingas, tem mais o José Manuel, tem uma turminha lá, são 5 ou 6. Eles se reúnem e eles estavam comentando sobre um fato que tinha acontecido, não aqui na Terra, lá no plano espiritual onde eles vivem. E lá, todo mundo que assistiu o nosso lar viu que tinha passagens, tem ruas por onde você anda, tem pessoas, é uma cidade. E lá onde eles vivem também. E na cidade, ele comentou que tinha ouvido uma pessoa falar um palavrão na rua. Ele não falou qual palavrão, né, gente? No livro não está escrito. Mas a pessoa soltou um palavrão alto na rua em bom tom. E aí é o seguinte, lá isso constitui uma poluição auditiva e é passível de punição. Então você tem regras lá para essa poluição auditiva. E qual é a punição auditiva? Por que a gente está falando? Porque a pessoa tem um comportamento pesado, porque ela está sob o domínio de um comportamento de viver falando palavrão, né, em qualquer lugar e continua falando lá. E aí ela tem que passar 1 mês em casa, que ela não pode sair de casa, exceto para sair para as aulas de etiqueta e gentileza. Então, essa é a punição de quem fala palavrão lá na rua, porque polui, é uma poluição auditiva. E assim, se tiver crianças perto, no lado de lá, a punição aumenta. Ele não falou o que é, mas aumenta. Então a gente percebe que por condicionamento, você acaba ficando sob o domínio, ou se preferir, sobre o jugo de algo que não é bom. E é isso que Jesus fala. Aí ele fala, o meu jugo é leve, comigo o fardo é suave. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele pede para ir a ele, porque este jugo que é pesado, que nos envolve, ele alivia. Vamos chegar lá para ver como, né? Quando a gente se deixa levar por esse jugo, a
gente não pode chamar isso de dependência? Se a gente lembrar da história lá dos romanos com os hebreus, apesar deles estarem sobre o jugo romano de altos impostos, se eles não tivessem ali, onde é que eles iam viver? Num deserto, onde não tinha absolutamente nada. E onde eles plantassem não ia dar nada. Então eles não iam ter que comer, eles iam morrer. Então eles se submetiam a um jugo dominador para poder sobreviver. Eles tinham uma dependência dos romanos. Não muda. Se a gente depende de álcool, cigarro, drogas, coisas explosivas, né, comportamentos explosivos, tristeza, a gente está tendo algum benefício em troca. A gente está dependendo disso. E dependendo de uma coisa que não é boa, que nos domina, que nos controla. Porque é um jugo, está controlando. E não é o que Jesus propõe. Porque ele fala que o jugo dele é leve. Então a gente não vai ser o quê? Dependente. E por que a gente não vai ser dependente? Porque a gente escolheu seguir Jesus. É uma escolha. A gente escolhe se a gente quer tomar álcool, se a gente quer fumar, se a gente quer ser explosivo. Então a gente está buscando um cabresto, uma dependência. Se a gente escolhe Jesus, a gente vai ficar o quê? Com ele, ensinando o caminho. E não prendendo, porque a gente pode ir embora a hora que a gente quiser. Vocês assistiram no nosso lar. A Lívia podia sair lá da colônia Nosso Lar a hora que ela quisesse. Tanto é que ela saiu, né, teve as consequências lá porque ela foi embora. Mas Jesus não prende ninguém. Mas e o álcool? E o cigarro? Não é difícil de largar? Porque eles nos amarram, eles nos prendem. Quando alguém, por exemplo, o maço de cigarro está acabando, o desespero que não tem para comprar um, sai no meio da noite para comprar um maço de cigarro. Isso não é uma tirania? Não é um tirano como pessoa, mas é um tirano da sua dependência. Então, só que se em vez de seguir no cigarro, escolher Jesus e buscar se melhorar, não vai ficar dependente. Porque vai poder escolher o quê? O caminho que Jesus traçou, que é leve, que é suave. Não precisa sair no meio da noite para comprar maço de cigarro. Vai ficar em paz em casa. Ou, enfim, com a família. Por isso que se diz que a luz não impõe nada. A luz a gente escolhe, mas as trevas impõem, porque ela cria dependência. Por isso que está lá. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Não tem peso com Jesus, só tem caminhos floridos e de caminhos acertados na direção de Deus. Continuando nesse mesmo item, né? Isso é só o item 1. Depois no item 2 ele ainda continua explicando algumas coisinhas que ele fala o seguinte. Vamos lá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. No mesmo capítulo ele coloca da esperança no futuro para abrandar a nossa dor do futuro. Mas aí eu pergunto, será que Jesus só vai abrandar a nossa dor quando a gente desencarnar? Está escrito aqui. Aí a gente volta no item 1. Esse item 1 é fantástico.
Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ponto. Ele não fala que ele vai aliviar depois da vida, antes da vida, no meio da vida. Ele fala que ele vai aliviar sempre que a gente for a ele. Sempre. Tanto é que ele fala, né, para um dos apóstolos, estarei convosco até o final dos tempos. Então ele nunca vai estar longe de nós, mas nós precisaremos chegar a ele, porque ele fala, vinde a mim. E como a gente chega nele? Essa é a outra parte que está lá. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 1, 2, 3. Como é que a gente chega no Jesus? Ele diz assim: achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus impõe uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, tendo como o dever duas coisas: o amor e a caridade. Então Jesus fala que a gente vai chegar a ele através de duas coisas: o amor e a caridade, que na realidade é uma só, né? No livro dos Espíritos, se eu não me engano é o capítulo 11, está lá, é uma das leis morais de Deus. E a lei moral é compridinha, é a lei mais compridinha que tem do Evangelho segundo do livro dos Espíritos. E é assim, é a lei da justiça, amor e caridade. As outras é uma palavrinha só. Lei do trabalho, lei da evolução, lei da liberdade. Essa não, essa junta três. A lei da justiça, do amor e caridade. De novo, amor e caridade junto. Por quê? Porque a caridade nada mais é do que colocar o amor em prática. Então Jesus está pedindo o quê para chegar a ele? Pratica o amor. Ah, mas eu pratico o amor. Bom, tá bom. Você pratica o amor aonde? Eu vou numa casa espírita, numa casa de um templo de Deus, qual templo que for, e eu fico lá meia hora, 1 hora na recepção. Tá bom, excelente, parabéns. Mas e o restante da semana? Que eu já perdi até as contas de quantas horas tem uma semana. Enfim, um dia de 24 horas, multiplica 24 por 7, vocês vão fazer as contas. Sei lá, 300 horas na semana, 1 hora você faz. E as outras 299? O que você faz nas outras 299? Você pratica o amor? Você põe amor no trabalho, no seu trabalho diário que te dá o teu sustento? Mesmo que você não goste muito, mas ele te dá o teu sustento. Você põe amor na hora que você vai limpar a casa, que você limpa todo dia, há 20 anos limpando a mesma casa, o mesmo cantinho? Você põe amor na hora que vai limpar? Você põe amor na hora que você vai fazer a comida? Ou que você vai fazer um café, que seja? Você põe amor na hora que você vai colocar o lixo para fora, porque tem o lixeiro que vai pegar aquele lixo que você colocou para fora e é o trabalho dele. Você põe amor para que nada o fira quando ele mexer no lixo para colocar no caminhão, para que ele não se machuque, porque ele também tem família e tem uma vida. Esta é a caridade que Jesus pede. É o amor diário, é a prática diária. Essa prática diária faz com que a gente pare de querer cigarro, pare de querer drogas, pare de cair na bebida, pare de ter explosões, pare de ter tristezas, porque a gente vai se entregar a fazer as coisas com amor. E o amor vai pertencer à nossa vida. Então o amor, não é a frase, não é o amor cobre a multidão dos pecados?
Ela vai cobrir tudo, esse amor cobre tudo e vai te ajudar a melhorar. Mas precisa praticar todos os dias. Até na hora de dormir, até na hora de dormir. Deus, obrigada, vou dormir. Faz a caridade do amor. Obrigada pela cama, pelo cobertor, pelo lençol que eu tenho. Pelo travesseiro. Por ele estar cheirosinho, estar limpinho. É o amor que você põe no lugar onde você vai deitar. E assim, né? Em média, se dorme de 6 a 8 horas por dia. Todo mundo dorme. Pelo menos 6 horas que seja. Olha o tanto que você passa naquele lugar que você vai dormir. Se você vai dormir pesado, com um jugo pesado, o seu sono vai ser pesado. O seu sono vai ter pesadelos. Vai atrair coisas, como a gente fala, não boas. E a gente quer o quê? Que atraia coisas boas. Um sono tranquilo. Depende de nós. Porque isso somos nós que temos que fazer. Ninguém vai fazer por nós isso. Então, como chegar a Jesus? Com a prática do amor em tudo que a gente faz. Tudo. Nos mínimos detalhes. Até na hora de tomar banho, abrir o chuveiro, agradecer pela água, fechar o chuveiro, tudo. Colocar amor em tudo que faz. Como o ser humano faz coisas o dia inteiro, né? Hoje em dia, a atividade do ser humano tem 300 coisas para fazer no dia que tem só 18 horas para fazer. São 18 horas fazendo amor, colocando amor no que faz. É isso que Jesus quis dizer com vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Dá tempo de eu contar uma outra historinha para vocês. É curtinho. É assim, só para a gente finalizar. Vocês conhecem. Essa história vocês conhecem, mas vale a pena recordar. Chama o homem à sua cruz. Um homem cansado de carregar a sua cruz pela vida foi falar com Jesus, alegando que estava muito pesado e que se sentia muito cansado e queria trocar por uma cruz mais leve. Então Jesus lhe disse, né? Ele não fala, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. O homem foi lá procurar por Jesus para aliviar o peso da cruz dele. Jesus disse, deixe ali então a sua cruz no meio dessas outras e procure outra que você queira carregar, que você seja mais levinha. O homem caminhou no meio daquelas muitas cruzes que estavam ali e foi experimentando uma por uma. E todas que ele encontrava, ele alegava que era mais pesada do que a outra. Uma mais pesada, a outra mais pesada. Não estava difícil de achar. Tinha um monte, era uma sala cheia. Até que chegou uma hora, ele olhou no cantinho da sala e ele viu uma que parecia de menorzinha. Aí ele foi lá, né, no meio daquela monte de cruz e falou, acho que essa aqui é menorzinha, eu vou pegar. Aí ele pegou e viu que ela era mais leve. E falou para Jesus, ai Jesus, eu vou levar essa aqui. Pode ser? Posso levar essa? E Jesus, cheio de misericórdia, voltou a falar com ele. Esta cruz que você leva é a mesma que você havia deixado antes aqui. Lembre-se que a cruz que te dei, desde o dia que você nasceu, é o peso certo que você aguentaria carregar até me devolver. E até me devolver, pode ser que esteja cada dia mais leve, usando da caridade. A caridade que a gente acabou de falar. Então a moral da história, né? Tem sempre uma moral. Cada um tem a sua cruz.
mas ela não precisa ser pesada se a gente carregar junto com Cristo, chegando até Ele através da caridade. Porque Ele não vai colocar um peso maior nos ombros que você não consiga carregar. Muito bem. Esse era o que a gente queria falar hoje para vocês, sobre esse tema do jugo leve, além de dominação. Mas aquilo que a gente às vezes se condiciona a fazer, transformando num peso nos nossos ombros, que nos amarra, que nos atravanca a vida. E não precisa ser assim. Se a gente chegar em Jesus através da caridade, a nossa vida vai fluir. Agradeço então a oportunidade. Nós vamos então fazendo passe. Esse passe que é um passe direcionado a todos nós aqui e àqueles que estão em casa. Nós vamos fechando agora então os nossos olhos novamente. Nos colocando numa posição confortável para recebermos o tratamento através deste passe espiritual. Vamos mentalizando Jesus. Imagine a mão de Jesus sobre você. Sinta toda a espiritualidade amiga, em comunhão de pensamento, neste momento, enviando as energias curativas e reconfortantes do plano espiritual maior até você. Essas energias que agora fluem através de você, através de cada um de nós, dissolvendo aflições, trazendo alívio às dores, renovando as nossas forças. Neste momento, a espiritualidade, junto com o nosso mentor individual, se posiciona ao nosso lado e envolve a cada um de nós. Vamos sentindo carinho, todo o amor que é projetado sobre nós. Sinta esse amor, curando cada uma das suas necessidades. Sejam necessidades físicas, psicológicas, emocionais, necessidades familiares, financeiras, necessidades pessoais, espirituais. Neste momento, tudo está sob o cuidado e atenção da espiritualidade da luz. Vamos mentalizando a paz e a fé dentro de nós, dentro de você, para que a espiritualidade encontre em você o ambiente receptivo para o seu auxílio. Mentalize agora cada uma das suas necessidades. Aquela situação ou dificuldade que você sabe que você precisa de tratamento. Entregue essas dificuldades, essa necessidade ao seu mentor,
a essa espiritualidade da luz, para que essa espiritualidade possa levar àquele que tudo resolve, que tudo faz pela felicidade dos seus filhos. E por meio dos seus pensamentos, envie vibrações de harmonia, de perdão, de amor e de gratidão. Vamos recebendo todo este tratamento feito em nós, neste momento. Vamos nos sentindo em paz, mais tranquilos, mais saudáveis, confiantes, amados e mais perto de Deus. Deus, que é nosso Pai. E dessa forma, finalizando o tratamento, esse passe de luz, de amor em cada um de nós, vamos ficando com as bênçãos de Jesus, de Maria, nossa Mãe, e da espiritualidade da luz. Muito mais harmonizados e equilibrados, mais preparados para o nosso dia a dia, em gratidão sincera, vamos orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus ampare a todos e ilumine o caminho de todos nós. Que assim seja.